Mas com muita alegria, esse príncipe do Senhor está aqui hoje, pastor João Araújo. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dele e recebê-lo com alegria. Por favor. Mais bonito, irmãos. Isso. Aí. Deus te abençoe, querido. Venha para você. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem já me ouviu na outra igreja aí, levanta a mão aí, só para me ter uma noção aí. Então vou ter que estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho. E a Ângela me mostrou uma foto agora de manhã, de 50 anos atrás. Eu junto com ela, né? Não estou chamando ela de velha, não. E quando nós tivemos um ótimo relacionamento, pastor Jason, né? Inclusive, eu fico admirado porque que ele que não é o presidente da Missão Kairos, né? É ele que deveria ser o presidente da Missão Kairos. E para nós é uma honra conhecer os irmãos e estar aqui compartilhando em meia hora, alguma coisa parecida, um pouquinho de alguma experiência que tivemos na obra missionária. Eu vim com a minha esposa, Rosana, e nós somos aqui de São Gonçalo, nasci ali na Casa de Saúde Alcântara, né? E vivi, cresci, debaixo ali do nosso pastor Valdir Araújo na época, depois o Adilson Farias hoje, está até lá, e junto com o Jason ali. Eu não me esqueço uma mensagem que o Jason trouxe, eu devia ter naquela época uns 15, 16 anos, né? Também não estou chamando ele de velho, não. Que sobre o ID, e que às vezes a gente incomoda, porque o ID foi a última palavra que Jesus mandou a gente fazer, né? E eu creio que vai ser a primeira pergunta que ele vai fazer quando chegarmos no céu. Foste? E a mensagem que o pastor Jason pregou há 50 anos atrás foi: nós temos que obedecer o ID, não cumprir o que Jesus mandou, mas a gente senta e fica mandando Jesus cumprir o ID. Jesus, vai nos hospitais. Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, e a gente parece que ele fica assim: poxa, eu mandei vocês me mandam. Como é que vai resolver essa situação? Então tem que ter um equilíbrio para também saber da nossa responsabilidade. Então eu vou estar aqui compartilhando um pouquinho, mas toda a igreja que eu vou, a gente leva livros para trazer edificação e maturidade espiritual e missionária, né? Então nós temos aqui o pastor Edson de Queiroz, da Primeira Igreja Batista de Santo André. Ele já foi vice-presidente da Missão Kairos, hoje ele está no céu, mas antes de ele ir, ele escreveu esse livro, Igreja Local e Missões. É uma igreja realmente que faz missões lá em Santo André. Inclusive quem substituiu ele vai pregar agora lá na Missão Kairos, no dia 28 da formatura desse ano, é o pastor Marcos Grava, né? A igreja de Santo André hoje tem 130 missionários, aleluia. É uma igreja com fé, é uma igreja que botou missões na agenda. Inclusive eles queriam construir um prédio do lado da igreja e parece que não tinha dinheiro, e teria que cortar a verba missionária para poder construir o prédio. E o pastor Edson foi muito sábio e falou: não vamos parar missões, vamos construir o prédio. Vamos fazer o seguinte: a oferta que entrar para missões, o resto vai ser para construir o prédio aqui do lado. Irmão, em 4 anos, em 2 anos construíram um prédio de 4 andares, e o nome do edifício está lá: Edifício Resto de Missões, aleluia. Então é uma fé que a gente admira muitos homens aí que faz de uma igreja, deixa um legado e faz a obra missionária, sem prejudicar também o crescimento da igreja local. Então quando a gente foca missões, não tem como você ver um vídeo desse, uma perseguição dessa, e você não sair daqui agradecido a Deus, não sair daqui pensando: Deus, o que eu posso fazer para também te louvar e também amenizar o sofrimento dessa gente que não tem o que nós temos, para a glória de Deus. Então é muito importante. Tem outros livros ali, mais de 10 livros ou 15. Senhores da Terra, de Dom Richard,
ele também nos apoiou também, ele que escreveu o Fator Melquisedeque, é um livro que faz você chorar, esses livros edificantes. Eu trabalhei muito com a APEC, alguém fez a APEC aqui? Aliança Pro Evangelização de Criança, eu vi uma mãozinha ali, 2, 3, 4, e eu trabalhei com criança lá na África, junto com a minha esposa, eu fiz o treinamento de APEC, que é para trabalhar com criança, e de cada 100 missionários, 80 foram crianças que frequentaram escola dominical. Então, o trabalho com criança é a gente saber que lá no futuro vai ter missionário na igreja, aleluia. E essa igreja vai ter muitos missionários ainda, amém, irmãos? Você crê nisso, aleluia? Você está disposto a doar o seu filho para missões? Amém? Depois, quando Jesus vier buscar ele, entrega, hein? Minha mãe fez isso comigo, se deu mal. Mas esse livro aqui, Pescadores de Criança. Depois, quem trabalha com criança aqui, se quiser esse livro, é excelente, pastor Jason, para o Ministério Infantil. Preço aí de um hambúrguer, R$35 aí. Isso é para ajudar. Tem aqui lançamentos também, o missionário da Kairos tem traduzido bastantes livros agora de missões, o Evangelho 3D, como entrar em outra cultura, fazendo a obra missionária. E tem um americano que escreveu um livro também, quem traduziu foi o missionário da Kairos também, o Silvio, brasileiros entre os muçulmanos, porque hoje em dia, o país que mais tem a porta aberta entre os muçulmanos é o Brasil, para a glória do nome de Jesus. Então tem muito testemunho que está chamando a atenção de vários missiólogos. Então um americano que veio aqui no Brasil pesquisar todas as agências e colher informação, testemunho de que o Brasil está fazendo no mundo muçulmano. São livros que estão ali, e também nós temos um panfleto da Missão Kairos. Você que está aqui e quer ir para o campo missionário, quer ir para a linha de frente, você pode fazer o nosso treinamento ali em São Paulo. A Missão Kairos é uma agência com 35 anos, fazendo treinamento todo ano, e já formou mais de 1000 missionários para a glória do nome de Jesus. E o treinamento consiste em 2 fases. Uma é um módulo de 6 módulos da EAD, onde eu falo sobre igreja local e missões, do livro do pastor Edson de Queiroz. O Olinto, que é o nosso companheiro missionário também, que está há 45 anos na China, fala sobre convicção do chamado. O nosso psicólogo lá da Missão Kairos, ele dá o perfil saudável do missionário, para ver esses 5 meses que é interno lá em São Paulo, irmão, é direto, sem vir para cá, de 6 horas da manhã, todo dia acordando, dormindo às 12, tem um psicólogo ver se o cabo tem um parafuso solto, se ele tem algum pecado escondido, se ele vai aguentar pressão, se ele é da linha de frente, se ele aguenta um país de perseguição extrema. Então, às vezes, tem pessoas que é muito sensível, é propenso a ter depressão, é propenso a se estourar, é propenso a não ter um equilíbrio emocional, e a gente detecta isso lá também, para enviar o missionário para o país certo. E mesmo assim, não é fácil trabalhar num país, no mundo muçulmano, um país onde há perseguição extrema. A gente olha daqui, vê as coisas, mas tem os efeitos colaterais. Eu tenho muitos missionários que a Kairos hoje formou 1000, mas hoje nós temos 170 missionários em 23 países. Então, tem muitos missionários que estão voltando com as sequelas, é igual uma guerra, né? Alguns perdem a vida, alguns também vêm deprimidos do campo, vêm com estafa, vêm com burnout, né? Nós temos um missionário nosso que está lá na Caxemira, 17 anos, e ele ganhou, nesses 17 anos, 10 pessoas para Jesus. Lá não pode abrir igreja, lá é muita perseguição, e lá na Caxemira é uma dificuldade muito grande. E eu fico pensando assim, num culto de missões, é bom falar isso, eu sou aqui de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, e ali, eu já fui Gideão Internacional, que distribuiu o Novo Testamento, né? Aqui tem algum Gideão nessa igreja? Algum profissional liberal? Ainda não.
mas esse é um ministério muito grande que dá Novos Testamentos em presídios, em escola. Eu acho, quantos aqui já viu um Novo Testamento desses de escola? Isso, muitos. Os hotéis que a gente vai, eu fiz muito, eu fui 10 anos de Gideão, e tinha uma lista das igrejas de São Gonçalo. Hoje calcula-se que em São Gonçalo tenha 8.000 igrejas, com 1,5 milhão a 1.200.000 pessoas, mais ou menos, 8.000 igrejas, irmão, e graças a Deus por isso. Eu não estou reclamando, não. O problema é que quanto mais lhe é dado, mais será cobrado, né? E agora, lá na Caxemira, onde está o nosso missionário lá, é só o município dele, porque a Índia é tudo gigante, é uma população tremenda, mais de 1 bilhão de pessoas. Só no município tem 7,5 milhões de pessoas. Sabe quantas igrejas? 3 igrejas. Então, algum pastor me questionou, mas por que ir para tão longe, gastar tanto? Eu falei, pastor, se fosse o senhor que estivesse lá, indo para o inferno, você ia gostar que ia chegar um doido lá para falar de Jesus? Você ia gostar que chegasse lá alguém para te resgatar do inferno e levar para o céu? Aí o pastor, vamos mudar de assunto. Então é melhor mudar de assunto mesmo, porque se a gente for analisar a loucura que é o Evangelho, por que alguém sair da sua pátria, por que alguém vai obedecer o ídio, correndo risco de vida, sair da zona de conforto e trabalhar num país desse, é muito difícil. Mas se eu tivesse perdido, eu iria gostar de encontrar Cristo, aleluia. Eu iria gostar de alguém me viesse com essa água da vida, eu iria gostar. E como eu gosto, que graças a Deus, Jesus chegou à nossa nação brasileira, aleluia. Deus mandou missionário aqui, nós somos fruto também da obra missionária, então nós temos que continuar também esse legado, e obedecer o ID de Jesus. Então, nesses minutos que nós temos, se você quiser depois pegar essa fichinha e preencher, e quiser orar por nós, nós estamos levantando intercessores, e também candidatos para fazer o treinamento do ano que vem. O ano que vem já temos 30 candidatos, aleluia. Eu tenho rodado o Brasil todo, buscando aqueles vocacionados para fazer o treinamento da Kairos. Semana passada eu estava no Piauí, né, no Congresso do Nordeste para Missões, no Fórum Nordeste para Missões. Então eu estou rodando hoje, depois de ficar muito tempo sendo líder de missão da minha igreja local, aqui em São Gonçalo, depois Deus me chamou para ir para a África. Então, junto com a minha esposa, nós fomos para a África e fiquei 20 anos na África, para a glória do nome de Jesus, né? E junto com a equipe, nós batizamos mais de 3.000 africanos, para a glória do nome de Jesus. Então, a gente está falando alguma coisa que eu estou tentando aprender mais de missões, aprendendo a continuar fazendo missões, gastar a minha vida para fazer a obra missionária. Então Deus me trouxe agora para o Brasil e me botou para ser presidente de uma das maiores agências missionárias hoje do Brasil. Claro, eu recebo alguns aplausos, alguns louvores, mas eu lembro logo da história do mosquitinho, que é o seguinte, sabe a história do mosquitinho? Ele começou a voar, a mãezinha chamou ele, filhinho, você está voando, conhecendo o mundo, mamãe quer te dar um conselho. O que foi, mamãe? Filho, cuidado com os aplausos. Por que, mamãe? Foi assim que mataram teu pai. Então aplausos corre o risco de a gente morrer, né? Mas toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós fazemos alguma coisa, é para Ele ser glorificado, para o nome dEle ser glorificado, né? E estar aqui compartilhando e vendo essa igreja com tanta bandeira, com aquele cartaz ali, aquela mural de foto com mapa mundi iluminado. Eu vejo esses detalhes quando eu entro na igreja, irmão, bandeirinha espalhada para todo lado. Isso é sinal de uma igreja missionária. Isso é sinal do esforço de irmãos que estão aí tentando amenizar o sofrimento dos perdidos. E eu creio que isso aqui pode ser um celeiro missionário dessa igreja. Eu creio que Deus pode levantar muitos missionários para a linha de frente, assim como Deus me levantou, porque eu também era improvável para ir para o campo missionário. E vocês viram até como eu ando aqui agora,
Pisa no fundo, pisa no raso. Por causa de uma injeção, com 3 anos. Eu estava com bronquite, minha mãe me levou na farmácia. O bom da injeção é que eu nunca mais tive bronquite. Mas minha mãe conta que eu comecei a chorar, me correu comigo para o hospital, e o médico falou: Dona Elza, a agulha pegou no nervo da perna do Joãozinho. E agora vai ter sequelas, vai ter dificuldades. Mas minha mãe era cristã e me entregou nas mãos de Deus, aleluia. Mas não impediu da efeitos colaterais acontecer. Aos 5 anos voltei a andar. Depois uma perna cresceu mais do que a outra, porque ficou sem o nervo. A agulha matou o nervo. E eu fui criado na igreja, como eu falei já aqui. Mas aos 18 anos comecei a entrar minhoca na minha cabeça. Comecei a entrar em parafuso, porque talvez Deus sabia o plano que... o inimigo talvez sabia o plano de Deus na minha vida. E falou que eu não ia casar, que eu não ia dirigir, que eu não ia trabalhar, que eu não ia ser... Eu estava na igreja, mas estava deprimido, questionando a Deus por que aquela agulha fez esse estrago, por que Deus permitiu. A gente até não presta, né, irmão? Até eu pensava assim: pô, Deus, tanto bandido aí com as 2 pernas boas. A gente querendo se justificar como Deus errou, Deus não viu, e eu mereço alguma coisa da parte de Deus. E eu estava num culto como esse, e Deus levantou um pregador ali que orou pelo Senhor, orou pelos enfermos. O Senhor com 2 moletas, largou as moletas e começou a glorificar o nome de Deus, e foi curado para a glória de Deus, porque Deus ainda cura. E eu sentado lá no som evangélico, lá no grupo de jovens lá, eu falei: Deus, o cara entrou aqui hoje com 2 moletas, já foi curado, e eu só sou uma perninha, Jesus. E eu fiz uma oração, eu falei: Deus, cura minha perna, Senhor, ou cura minha cabeça, porque eu estou em parafuso, eu estou aqui, mas estou... E aquele pregador desse acabou o culto, falou: eu quero falar com a juventude. Olhou para mim no último banco, falou: você vem aqui. Eu falei: ih, Jesus, acabei de orar pedindo para ele curar minha perninha. E ele me chama lá na frente, e ele falou: jovem, Deus manda te dizer que você não entende o que aconteceu com você, mas Deus permitiu por algum motivo, que um dia você vai entender. Deus manda te dizer que Ele te aceita do jeito que você é, e para provar que Ele é Deus, Ele vai fazer de você um missionário, aleluia. Eu saí daquele culto com a minha perninha, mas saí curado da minha cabeça. Tive um encontro com o psicólogo Jesus. Ele sabe as nossas dores, as nossas lágrimas, o nosso sofrimento, e Ele permite alguma coisa, irmão, mas Ele enxerga longe, Ele sabe lá na frente, e tudo que Ele permite, que é prova, é para a glória do nome dEle, aleluia. E eu me levantei daquele culto, irmão, com outra pessoa. Eu falei: se Deus vai fazer de mim um missionário, eu vou estudar teologia. Entrei para fazer teologia, e a perninha, que era uma desgraça, se transformou em bênção. Porque eu fui vendedor e não pagava passagem de ônibus, aleluia. Olha, você vê o problema? Está todo aqui dentro. Quando resolve aqui, irmão, as demais coisas a gente consegue levar, aleluia. Tem muita gente aí que está perfeito aí, mas tem problema aqui dentro. É complicada essa situação. Eu falei: se Deus vai fazer de mim um missionário, eu vou estudar inglês. Entrei naquele curso tartaruga, disse: sim, não vou nem fazer propaganda dele. Estudei 5 anos lá, não aprendi nada. Mas eu quero ser missionário. Satanás, eu via cada jovem saindo da igreja com o namorado, e Joãozinho, ó. Joãozinho casou. Se Joãozinho casou, há esperança de Israel para ti. Oh, glória a Deus. Arrumei uma doidinha para ir para o campo missionário comigo, aleluia. Deus faz assim. E virei empresário para a glória do nome de Jesus. Satanás falou que eu não ia dirigir. Com 18 anos comprei o meu Fusquinha, aleluia. E fui abrindo porta. E na hora certa, Deus me mandou para o campo missionário. E eu chegando, andando desse jeito lá na África, irmão, os africanos: meu Deus, quem enviou esse cara? O cara não sabe nem andar direito.
Qual igreja que enviou ele? Qual pastor que enviou ele? Ele não sabe que quem envia é Deus, e ele escolhe quem ele quer, porque a glória é dada para ele, aleluia. Alguém fala, será que lá no Brasil não tem gente com as duas pernas boas? Não, até tem, mas quem quer ir? O problema é quem quer ir. Então, a missões é atitude, é a gente falar, Senhor, eu quero ir, eu quero fazer, e Deus honra, aleluia. E eu me lembro que eu passei por guerra. A perseguição não vem só religiosa. Nós sabemos que tem perseguição religiosa, perseguição também por causa da guerra, faz muita gente se deslocar, faz muita gente. Nós sabemos que por trás de toda perseguição está Satanás. E houve uma guerra civil lá no país, e eu ia de um país para outro. Eu saí de Guiné-Bissau num barco chinês, porque estava caindo bomba, deixei minha casa, tudo montada, meu carro que eu consegui com a indenização, principalmente da minha esposa, de 12 anos do magistério, 2 matrículas aqui no estado do Rio de Janeiro, pedimos as contas, juntamos o dinheirinho que a gente tinha, levei tudo para a África, investi em carro, investi em ficar lá na África, lá, e veio uma guerra, levou tudo, e eu vi a situação, como é difícil lidar com a pressão, lidar em um país em guerra, e como continuar lá fazendo. E eu tinha que ir em outro país, buscar dinheiro para toda a equipe de missionários. E eu ia para o Senegal, pelas fronteiras terrestres, porque os aeroportos tudo fechado, as casas tudo, quando eu voltei, minha casa toda saqueada, meu carro levaram, é quase um país em guerra, irmão, é tudo destroço, é uma coisa, parece que eu estava vendo um filme naquele momento, e tudo destruído, e eu tinha que ir em outro país buscar dinheiro. Então eu vinha às vezes com 25, 30 mil dólares amarrado aqui no corpo, escondido aqui, igual político. Está gravando esse trem não, né? Então, irmão, e eu passava nas fronteiras com a minha perninha cheia de dinheiro para missões, rebelde da Gâmbia, rebelde de fronteira da África lá, e cuida dele aí, pega ele aí, tadinho dele, passa. Nunca fui assaltado para a glória do nome de Jesus, aleluia. Eu estava na hora certa, no lugar certo, aleluia. Deus permitiu aquela injeção, porque sabia que ia me usar desse jeito, aleluia. Deus nos usa do jeito que nós somos. Do jeito que nós somos, Deus nos usa. Esse que é o gostoso desse Deus, aleluia. Ele não faz acepção de pessoa. Se você está aqui esta noite, porque Deus te ama e te aceita do jeito que você é, e vai te usar para a glória dele, aleluia. Então, se tratando da obra missionária, e falando um pouquinho do DIP, que é a igreja perseguida, nós olhamos aqui, a perseguição não vem de hoje. Hoje, se você googlar ali, você já vai ver que há 360 milhões de deslocados, de pessoas que de alguma forma é perseguido, mas a perseguição começou lá no pecado do homem, lá no jardim do Éden, que o homem não vigiou, pecou, então agora começou a perseguição. Nós sabemos que da semente da mulher haveria um libertador, né? Que o Satanás ficaria no calcanhar dele, né? Mas um dia ele iria esmagar a cabeça da serpente, aleluia. A semente da mulher que fez Cristo vir. E Satanás sempre perseguiu a igreja, sempre perseguiu os salvos, sempre perseguiu os fiéis. Até lá, o povo de Israel do Egito, lembra que Faraó estava perseguindo Moisés, porque o povo estava sofrendo, o povo estava sendo escravizado por Faraó, e o rei lá, Faraó mandou matar todos as crianças, para não se levantar o libertador. O engraçado é que o libertador foi criado dentro do palácio, aleluia. Parece uma ironia, parece como Satanás persegue, mas Deus sempre dá uma válvula de escape, aleluia, para aqueles que são fiéis e aqueles que querem continuar. Então a perseguição vem de várias formas e há muitos anos. A perseguição acontece bastante. Se vermos no Antigo Testamento, vários nações que perseguiam o povo de Israel, amalequitas, cada rei, sempre Satanás está levantando perseguição contra o povo de Deus. E claro, veio no tempo de Jesus, e ele também foi perseguido. O mais perseguido, foi tão perseguido que mataram ele na cruz.
por causa da perseguição. E ele falou: olha, eu fui perseguido, vós também sereis. Então, quem anda piamente sofre perseguição, mas bem-aventurado aqueles que forem perseguidos, aleluia, para glorificar o nome de Deus. É entender uma loucura. Então, como que eu vou ter que amar meus inimigos que está me batendo? Como que eu vou glorificar a Deus em meio à perseguição? É uma coisa meia ilógica, mas é uma coisa divina também, que Deus nos dá graça para suportar a perseguição e continuar fazendo a obra de Deus. E no livro de Atos, capítulo 4, foi a primeira perseguição que tem no Novo Testamento. Foi quando Pedro e João curaram aquele coxo. E os doutores da lei pegaram eles e prenderam, tiveram que soltar rápido. Mas depois veio bastante perseguição à igreja de Antioquia. Eu gostaria só de ler lá no capítulo número 8, versículo 1, que mostra também o apóstolo Paulo e a perseguição da igreja. A minha Bíblia está em crioulo aqui. Eu falava a língua crioulo lá em Guiné-Bissau, e uma missionária chegou lá, 18 anos, da Inglaterra, irmã Isabel. Ela traduziu a palavra de Deus, uma Bíblia todinha em crioulo. E eu estive lá, convivi muito com ela, e ela foi aposentada para voltar para a Inglaterra. Ela já estava com idade avançada, mais de 70 anos. E ela foi para a Inglaterra, não quis ficar lá porque os parentes dela tudo morreu, ela não teve filho. E ela falou: não, eu vou voltar para a África, e da África eu vou direto para o céu. E eu fui lá no enterro da irmã Isabel, né? É uma heroína para a glória do nome de Jesus. Então vamos lá, capítulo Atos 1 e 8, diz assim, 8 e 1, né? Quem não cumprir 1 e 8, vai se dar mal com 8 e 1, né? E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas religiões da Judéia. O número 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa. Já imaginou isso, irmão? Arrastando tanto homens como mulheres, e lançava-os na prisão. Mas o perseguidor passou a ser perseguido, porque Jesus transformou e salvou a vida do Saulo. Aleluia. E Deus continua fazendo isso, salvando pessoas no mundo todo. Mas a gente tem que continuar pregando o evangelho, porque Satanás continua com as estratégias dele, tentando frear a igreja, tentando parar a igreja de Cristo. E eu, estando no campo missionário, e já viajei quase 40 países, e a Kairos estando em 23 países, então eu tenho que ir lá, eu tenho que visitar, eu tenho que acompanhar a situação de cada país desse. Então eu gostaria aqui nesse culto também contar alguns testemunhos do que eu presenciei de perseguição religiosa. Claro, no mundo muçulmano é o que mais persegue hoje, a religião que mais persegue hoje. Claro, no budismo também e o hinduísmo também, as 3 maiores religiões, é muito grave a perseguição. Mas eu anotei aqui algumas situações que eu passei. Lá em Guiné-Bissau 50% muçulmano, 38% é animista. Animista é aqueles que adoram o espírito, e menos de 2% é evangélico. E a Kairos só entra em países com menos de 2%. Uma vez, depois da guerra, nós abrimos escola, e minha esposa é professora, e não tinha professor lá, e ela pediu para me dar aula na 2ª série. Eu fiz eletrônica, mas na terra de cego, quem tem um olho é rei. Então eu comecei a ensinar. Ela me passava tudo e eu fui ensinando. E as crianças foram aprendendo, aleluia. E claro, passando a mensagem da palavra de Deus. Porém, eu estava lá também na nossa igreja,
E uma das alunas, os alunos frequentavam a igreja, era a estratégia para ganhar almas, abrindo escola. Hoje lá em Guiné-Bissau, nós temos 5 escolas, com cerca de 1000 crianças para a glória do nome de Jesus, e todas elas quase aceitaram a Cristo como Salvador. E eu vim aqui essa manhã também, porque eu tenho um pedido a fazer para vocês. Eu estou precisando de 3 professores lá. Levanta a mão, por favor. Quem é professor, aposentado, do estado, particular? Levanta a mão, queria saber só quantos professores tem aqui na Oasis, por favor. 1, 2, 3, 4, eu só quero 3, tá bom. Só 3 só, que eu estou precisando de continuar as escolas lá em Guiné-Bissau. E se você falou, Joãozinho, eu topo, irmão, amanhã mesmo você está no avião. A necessidade é tão grande que a gente fica assim, tentando que mais professores estejam. Mas eu estava dando aula e uma das alunas frequentava a escola, mas era muçulmana. Ela tinha mais ou menos 10 anos. E um dia lá no culto de escola dominical, eu vi o pai dela entrando com uma roupa igual do Jason, assim. Parece muçulmano, né, irmão? Homem bomba esse aí. E ele entrando, eu falei, rapaz, será que ele vai assistir o culto? Porque ele era muçulmano. Irmão, ele foi até onde estava a filha dele, sentada no banquinho lá da nossa igreja, foi nas costas dela e meteu um tapa, e ela saiu catando o cavaco e caiu perto de mim assim, e saiu debaixo de pancada da igreja. Eu nunca mais vi aquela menina. Eu vi essa perseguição e eu fiquei assim, meu Deus, dá vontade de pegar ele. Não dá para fazer muita coisa, mas a gente fica impotente diante de uma situação dessa. É uma perseguição clara, religiosa. Ela só queria assistir culto. Eu espero que a semente que entrou no coração dela, faça um dia ela aguentar as pancadas do pai e aceitar a Cristo como Salvador e se manter firme na presença de Deus. É simples, mas a gente que vive isso na carne é muito forte, e faz a gente continuar. Não dá vontade de parar, porque eles só querem aceitar, eles só querem louvar, eles só querem adorar. Uma das nossas escolas, pastor Jason, está numa aldeia muçulmana, 100%. E o acordo foi com o muçulmano o seguinte: eles pediram escola, falou, nós vamos abrir uma escola com uma condição: ensinar a palavra de Deus. E eles se reuniram e falaram, não, vocês também não bebem, vocês seguem a Deus, e a gente é parecido, e a gente vai deixar, pode fazer e pode ensinar a Bíblia. Amém. A gente começou a ensinar. Enquanto a semente estava debaixo da terra, não teve problema nenhum, irmão. Mas quando a semente começou a levantar, as crianças que estavam frequentando as nossas escolas, estavam indo para as mesquitas muçulmanas, cantando o corinho de Jesus. Cantando o corinho de Jesus nas casas. E os muçulmanos lá, todos os pais das crianças, né? E esses missionários estão enganando a gente, estão mudando a religião dos nossos filhos. E se levantou um pai que fez um motim para tirar as crianças da nossa escola. E tinha 67 crianças, ele conseguiu tirar 15. Mas tirar para ir para onde? Botar em outra escola? Não, para ficar em casa, porque não tinha escola. Foram 25 aldeias que fizeram reunião para a gente abrir uma escola. E eles pensaram que a gente ia abrir 25 escolas, uma em cada aldeia, mas abrimos só uma. Então, se tivesse um aluno de cada aldeia, enchia uma turma de pré, porque aí a primeira classe, segunda, terceira, e vai embora. Então, não dava suporte. Então, as crianças iam ficar em casa. Esse homem fez um motim, saiu 15 crianças. 3 dias depois, o homem foi dormir, irmão. Não acordou mais, morreu. Eu falei, Jesus, obrigado. Eu não orei para matar não, gente. Mas orei para Deus dar uma taca nele. Eu orei para Deus dar agir naquela situação. E a notícia se espalhou na aldeia toda. Jesus matou o homem, voltou as crianças todas. Aleluia.
Tentam parar a igreja, mas a igreja não pode parar, aleluia. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, aleluia. E se Deus quer salvar um pequenino daquele, Ele move céus e terra. Ele move essa igreja. Ele move você e eu, aleluia, para obedecermos e fazer a vontade dEle, que é nenhum se perca. Então, isso que eu passei, mas como eu falei, nós temos vários países aqui da Kairos vivendo perseguição no mundo. E eu vi aqui, alguém tem um óculos aí de leitura aí, 2.0? Pode ser 3, 4 também, que a gente dá um jeito aqui. Pastor, o senhor está bem cego também, pastor. Misericórdia. A Índia, eu acabei de vir agora, ontem de ontem, com um casal de missionários da Índia. Ele é indiano, casou com uma brasileira, e eles vieram aqui. Eu vou voltar com ele amanhã de manhã, 5 da manhã eu estou voltando para São Paulo. E eles estão entrando na missão Kairos. E o testemunho deles é muito forte, pastor. Queria que um dia vocês trouxessem ele aqui. Ele foi perseguido. A filha dele, a Daça, viu o pai sendo preso, espancado. E viu na televisão local que ele estava atrás das grades. A menina ficou sem andar 2 anos, irmãos, traumatizada. Olha as sequelas. E o pai foi preso. E hoje na Índia, o Carlton fala, pastor Joãozinho, tem mais de 100 mil presos na Índia. É muito difícil, porque, irmãos, os efeitos colaterais são muito grandes no emocional dos filhos, das crianças, da esposa, e todos eles vieram com burnout, pastor Jason. Eles vieram e a Kairos está dando acolhimento a eles lá. Eles estão morando lá no nosso centro de treinamento. As filhas dele estão fazendo o treinamento e receberam muita instrução dos filhos de missionário lá. E elas viram e choraram muito e falou: Deus, mãe, eu sabia que Deus tinha uma solução para o nosso problema, uma explicação, que é o cuidado integral do missionário, do filho do missionário. E elas estão lá e fazendo o treinamento para a glória do nome de Jesus. E os psicólogos estão restaurando eles, para eles continuar fazendo a obra de Deus. Para você ter uma ideia, eles trabalham com casta muito pobre na Índia. E a Malu, ela falou a um discípulo dele, que eles têm seminários teológicos, e tem 3 casas de acolhimento de criança necessitada na Índia. E um dia ela pegou um discípulo e falou: olha, lá da tua casta, 2 dias de viagem, de trem, de ônibus, traz por favor, casta muito pobre na Índia, traz 5 meninas, 5 crianças, para mim cuidar aqui durante um tempo aqui. E o discípulo dela chegou lá, irmão, depois de 2 dias de viagem com as crianças, mas não levou só 5, chegou lá com 23 meninos. Aquela penca de menino. A brasileira falou: não posso, já tenho 4 filhos, como que eu vou cuidar de 23, tem que mandar voltar, eu só pedi 5. E o marido muçulmano, o pastor, falou: Jesus falou, deixa vir as criancinhas. Quebrou ela. Irmãos, ela cuidou das 23 filhos dela lá. Hoje eles são adolescentes, são jovens, e glorifica a Deus, aleluia, porque o amor dele pela obra missionária aliviou o sofrimento dessa gente, aleluia. Então precisa de missionários em vários países que estão sendo perseguidos. A Índia é um deles. Depois agora, Burkina Faso, nós temos uma equipe lá, e foram perseguidos lá no norte de Burkina. Eu estive lá, eu fiz um casamento de missionários lá. Eu sou chamado lá na África de Santo Antônio, porque muitas brasileiras casam com os africanos, pastor. Elas descem do avião, irmão, já recebem uma carta de amor tirada na internet. E eu levei para a África para levantar recursos para a igreja e cadeiras. Eu levei 30 vestidos de noiva, irmão. Eu alugava, cada vestido de noiva era 3 cadeiras para as igrejas lá na África lá. Então já tem vestido de noiva lá. O noivo eu consigo.
Tem alguém candidato aí? Mas aí, lá em Burkina Faso, eu fui lá fazer um casamento e nós tínhamos um missionário que estava no norte de Burkina. E uma célula terrorista, Al-Shabaab, que saiu lá, fizeram um acordo com o Estado Islâmico, com aquela da Nigéria também, e estava perseguindo e matando as pessoas. E eu falei para o missionário, olha, você tem que descer, vem para a capital, como presidente da missão eu tenho que tomar algumas atitudes, porque certas atitudes são prudências, você está ali até onde vale a pena, até onde a gente vai, até onde é o risco. Então, isso é muito complexo, irmão, falar uma coisa dessa. Mas eu falei, você volta, e o casal voltou e deixou o africano lá com a esposa, o pastor, a esposa, e infelizmente, logo 2 meses depois, os terroristas foram lá, o pastor saindo da igreja com 2 jovens, mataram os 2. E agora a viúva estava lá, e eu falei para a viúva descer, mandei R$2.000 para trazer ela para a capital, para acolher ela agora, de alguma forma. Então, tudo isso, irmão, é o que a gente está vivendo, o que a gente está tendo experiência de viver, porque desestrutura todo, a perseguição é muito grande. Na Nigéria, aquelas 200 meninas que foram, eu vi a carta de um pastor, que levaram a filha dela, a filha do pastor, que estava na escola, e levaram, e fazem escravos sexuais das meninas, e até agora elas não voltaram. Algumas conseguiram fugir, mas até agora a maioria agora já formaram família, foram escrava sexual, e isso tudo filho de crente também, irmãos. Então é muito difícil falar da igreja perseguida, e parece que está muito longe da gente essa coisas, mas também está muito próximo também, no sentido que a gente devemos fazer alguma coisa para aliviar isso, e a única maneira de fazer isso é mandando missionário, porque terrorista também se converte a Jesus, aleluia. Agora mesmo, meu filho veio aqui em São Paulo, um rapaz lá da Turquia, o pai dele era um erudito muçulmano, era quase um pastor, falando assim, de muçulmano, ele estudava muito a palavra de Alá, e ele botou o filho para fazer também uma universidade islâmica, e dentro da universidade islâmica tinha uma matéria chamada cristianismo. O menino foi pesquisar, foi lá em Roma, conheceu o catolicismo, e ele estava buscando alguma coisa sobre protestantismo, e lá na Turquia ele descobriu uma célula missionária, aleluia, descobriu missionários que estavam lá escondidos nas casas fazendo culto, e ele sorrateiramente começou a se aproximar e começou a frequentar os cultos, e ele foi ouvindo as orações, foi ouvindo a palavra e aceitou a Jesus como Salvador, aleluia. E ele ficou admirado, por que os missionários receberam ele, que ele poderia ser um infiltrado, que iria provavelmente expulsar eles do país, ou até risco de morte, mas os missionários falaram para ele, não, nós estamos aqui para correr risco mesmo se a gente morresse, mas queremos falar a palavra de Deus. Então precisa de missionário que vai para lá, que corra esse risco também. E o Ami, ele estava aqui, ele dormiu 1 semana ali na missão Kairos, mês passado, e ele contando o testemunho dele, e agora para falar para o pai dele, que investiu na faculdade, investiu nele, e ele teve coragem depois de 1 ano para falar com o pai, e falou, pai, eu sou cristão. O pai, irmão, poderia até matar, porque o Alcorão dá bases para você matar os infiéis, mas o pai tentou se suicidar de tanto desgosto, irmão, porque o pai não queria um filho cristão, e ele teve que desfazer o noivado dele, ele teve que mudar a vida dele, e eu fiz uma pergunta ali, em São Paulo, ali, ele estava ali ministrando na Kairos, eu falei, Emi, você tem medo de morrer? Ele, aqui no Brasil não. Você tem medo de morrer, irmão? Aqui no Brasil não, né? Mas quando a gente pega o avião, eu já passei na Gâmbia, só que eu fui com um carro de Guiné-Bissau, que estava escrito Missão Kairos, e na fronteira da Gâmbia, os soldados viram aquele carro, e esse aí é missionário. Me chamou, meu, botou numa celinha lá, o que você está fazendo aqui? Não, eu só quero passar por aqui. Eu estou atravessando a Gâmbia, vou para o Senegal. Olha, se você vier pregar aqui, a gente está te vendo, e você vai se ver, hein? Irmão, me ameaçando, irmão. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas eu senti a pressão. Numa fronteira qualquer da África, em um lugar, eu poderia
fazia qualquer coisa comigo. Mas a gente vê a pressão que é para levar Cristo aos que estão sendo perseguidos, aos países difíceis. Então tive essa experiência também. Também aqui na Síria, o nosso missionário que está lá na Jordânia hoje, essa noite passada, outra noite, toda noite agora ele está me passando aqui, está aqui no meu telefone aqui, pastor Joãozinho, olha aqui os mísseis do Irã, atravessando aqui até Israel. Ele tem 2 filhinhas lá, e eu falei, Ismael, é Israel o nome dele, mas só que ele estava na Jordânia com o nome de Israel, irmão, e a perseguição vem, porque a própria autoridade, a embaixada falou, meu filho, sai daqui com esse nome da Jordânia, você não pode. Ele veio para o Brasil, trocou de nome para Israel, deixou a esposa lá e voltou agora, por causa da perseguição. E ele está lá, passando as imagens, pastor Joãozinho, ore por mim. Eu falei, fica calmo, rapaz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, aleluia. Agora eu tenho que motivar ele, para ele continuar. O que você faria, irmãos? O que você faria? É orar, é pedir a Deus graça, é para Deus sustentar. E isso também, de alguma forma, é a perseguição que está passando lá, né? Eu tive lá, tem um casal aqui nosso, da Kairos, que está lá na Indonésia, pastor Dorivan, ele está lá há 27 anos, e uma primeira coisa de estratégia para ganhar os indonesianos, as crianças, ele foi dar comida a menino de rua, igual a gente dá aqui, né? E foi dar o primeiro menino que apareceu, ele falou, tio, eu estou com fome, eu quero comer, mas eu quero mesmo é um pai, você quer ser meu pai? Tadinho, ele adotou o menino foi para a rua, e voltou com outro menino. Sabe quantos filhos ele tem hoje dentro de casa, irmão? 74 filhos. 70, você que tem 2 e não está aguentando. 74 filhos, pastor já, no maior país muçulmano que é a Indonésia. E ele está pagando preço. Ele não é pregador, eu queria que ele viesse aqui um dia também, sempre ele vem no Brasil. Ele não é pregador, eloquente, nem nada, mas ele é pai, aleluia. Ele é pai, ele está discipulando cada filho dele. Ele fez aqui um curso de fazer bolo, confeiteiro, porque toda semana tem aniversário. Ele mesmo corta cabelo das crianças. Imagina, irmão, 74 filhos para escovar o dente, para ter internet, para ter mochila, para ter material, para ter sapato. O iFood nem entrega com moto. Me passa aí 80 hambúrguer na chapa aí, imagina. E o Dorivan está, mas irmão, ele está todo arrebentado. Ele toma uns 10 comprimidos. Ele toma uns 10 comprimidos, Dorivan. Mas ele está levantando um exército naquele país. E ele falou, pastor Joãozinho, manda missionário aqui para a Indonésia, para cuidar das crianças, para cuidar, porque ele estava numa casa muito pequena. Uma indonesiana, irmão, mandou construir uma casa de 3 andares, com quadra de esporte em cima, ala dos meninos, ala das meninas, um prédio de 3 andares, e deixou ele morar por 10 anos sem pagar aluguel, aleluia. É Deus abrindo porta, mas ele está precisando de gente para cuidar das meninas, que more lá na ala das meninas, que discipule as meninas, que toma conta. É muita gente para tomar conta, irmão. Eu falei, Dorivan, eu vou lá no Oásis amanhã. Eu vou no Oásis, o Oásis é lugar de água, o Oásis é de refresco, aleluia. E eu estou jogando esses abacaxi para vocês aí, porque eu estou sem dormir direito. Eu quero que vocês também não durmam direito também, porque eu estou aqui desabafando. Esse culto de missões aqui para mim é um refresco, porque eu estou jogando um abacaxi no ombro de você. Eu estou contando dos problemas que pode ser aliviado também, aleluia, porque o problema não é meu, o problema é a igreja que tem que enfrentar. Nós todos somos responsáveis por isso, e temos que, enquanto estamos vivos, temos que fazer a obra de Deus. Eu falei de 23 países, só estou em 2. Só estou em 3. Ali no México também é outro país que está na lista dos mais perseguidos também.
ali no México, e a gente faz tudo para enviar missionário para lá. E eu consegui um casal, pastor Jason, que estava 3 anos sem sustento. Eles trabalharam no México 2 anos, vieram, não tiveram sustento, ficaram parados. E eu consegui algumas igrejas para sustentar eles. Eu mesmo paguei a passagem de uma das 2 filhas deles para ir para o México. E fizemos um trabalho lá no México, que tinha um encontro de missionário do Comiban. Tinha mais 60 missionários do mundo inteiro lá. E eu falei, todos da Missão Cairóis, eu vou levantar recurso aqui, eu quero todos nesse evento de cuidado integral do missionário. E a nossa equipe foi para lá, eu paguei passagem para ele e fui para lá e levei também um psicólogo da missão para ir lá cuidar dos missionários também. E chega lá no evento, já era sexta-feira, 5 da tarde, a irmã, que a esposa do Cícero, o Cícero ia assumir a Cairóis México lá. E ela alugaram uma casa muito bonita em Acapulco, lá no México, para os missionários ter um tempo também de descanso. Mas ninguém estava tomando banho na praia, porque o mar estava muito agitado. Mas a irmã foi lá molhar o pé, assim, andar pela praia de roupa normal, e ela estava andando, ela se distraiu, uma onda recuou muito, ela não viu, veio uma, derrubou ela, e pegou a outra e arrastou ela. O marido, Cícero, na praia, olhando ela, não estava tomando banho, junto com o Ivan, um mexicano casado com uma brasileira, e eles 2 foram entrar na água para salvar ela, e os 3 não sabiam nadar, irmão. Chegou um rapaz com uma prancha de surf, pegou ela, rasgou a roupa dela e trouxe para a praia, e nós levamos ela para o alojamento, desacordada, e a gente está tentando trazer os 2 que estão lá se debatendo. Quando trouxemos eles da praia, irmão, fazendo massagem, respiração boca a boca, e a gente tentando de todas as formas, e coisa assim, foi em coisa de 10, 12 minutos aconteceu isso tudo, irmão. Os 2 morreram na minha frente. Agora ela se desperta e ela, pastor Joãozinho, cadê o Cícero? E eu falei, olha, Edilene, sinto muito, mas Cícero foi descansar. Cadê o Ivan? O Ivan também foi. E ela entrou em crise. E ela, a culpa é minha, eu que era para ter morrido, por quê? E começou a chorar. E agora vem a polícia. Da onde são esses missionários? Da Cairóis. Quem é o responsável? É o pastor Joãozinho. Aí agora vem um peso nas costas. As 2 filhas dele estavam 8 horas de carro, lá na cidade do México. E eu falei, ninguém conta para as meninas. Eu falei, depois que vimos lá tudo, para a mãe e com o psicólogo que eu levei, para falar com as meninas pessoalmente, para não falar por telefone. Mas há 2 horas antes dos pais chegarem lá na casa das meninas, a mais velha de 21 anos e uma de 16, a mais velha me liga, pastor Joãozinho, papai não está atendendo, o que houve? E eu não querendo falar. Falei, sua mãe está chegando aí, ela vai te falar, aguarda um pouquinho, papai, cadê papai? E eu tive que falar, eu falei, olha, teu pai foi descansar. E ela começou a chorar, e ela falou, pastor Joãozinho, eu quero meu pai. O senhor é culpado, pastor Joãozinho. Foi o senhor que pagou a minha passagem. Eu quero meu pai, não quero saber de Deus, eu não quero saber de missão, eu quero meu pai, pastor Joãozinho, o senhor é culpado. Foi difícil para mim aquele momento ali. E ela bateu o telefone. Claro, depois ela me pediu perdão. A irmã do Cícero de São Paulo falou, pastor Joãozinho, demorou muito para embalsamar o corpo, levantar recursos, trazer, isso tudo, irmão, eu estou desabafando aqui, mas é um culto de missões, é um culto para ver a realidade. Nós não estamos de brincadeira, nós estamos numa guerra, e guerra há baixas, a guerra há morte, há perda, há sofrimento, há lágrimas, porque se nós lemos o livro de Hebreus, nós vemos isso tudo que acontece com os discípulos, a perseguição e tantos acidentes que acontecem. E a irmã do Cícero era advogado, porque demorou muito o corpo, falou, pastor Joãozinho, quando você chegar em São Paulo, eu vou processar o senhor por causa do meu irmão. E naquele momento, irmão, Satanás vem na minha orelha e falou, cara, larga isso tudo, para de fazer missões, vai viver tua vida, para que se preocupar tanto? Porque não é fácil a pressão. Mas no momento também eu senti a voz do Espírito Santo, meu filho, eu estou no controle de todas as coisas. Continua. Eu quase chamei minha esposa quando foi 4 da manhã que eu estava trazendo o corpo dele.
E os 14 crentes que ele estava evangelizando lá no México foram no aeroporto, 4 da manhã, falar comigo: pastor Joãozinho, não abandone o México não, manda missionário para cá. Eu quase chamei minha esposa, depois de 20 anos na África, eu falei: Zana, vamos ficar aqui no México, porque um soldado tombou aqui, e precisa de mais soldados aqui na linha de frente aqui. Eu não fui para o México, mas esse mês nós já mandamos mais 2 casais para lá, aleluia. Então a obra continua, e precisa de gente que vá. Ah, mas é difícil. Irmão, a gente chama Jonas de medroso, porque Deus falou: Jonas, levanta. Ele levantou, vai para Nínive. Ele levantou e foi para o porto. Mas em vez de pegar o barco para Nínive, pegou para Tarso. Nínive hoje, irmão, é a Síria. Matava igual mata hoje lá na Síria, naquele tempo de Jonas. Se eu fosse Jonas também, irmão, hoje, se Deus falar: Joãozinho, vai para a Síria, eu até vou para o aeroporto, mas vou pegar o voo para os Estados Unidos. Está doido? E eu vi o testemunho de uma mãe, crente escapta lá do mar Mediterrâneo, daqueles 10 que mataram e cortaram a cabeça deles. Isso passou na internet, se você buscar lá você vai ver. Eu vi a entrevista da mãe dela no canal Sat7, é um canal, um satélite que ensina as crianças, escola, os refugiados que estão no campo de refugiado, com princípios bíblicos, aleluia. Então eu vi o testemunho da mãe que falava: olha, a senhora tem qual o sentimento pelo Estado Islâmico que matou os seus filhos? Aqueles 10, irmão, 2 era filho e 1 era genro dela. E perguntaram como que ela se sente com isso. E ela falou: não, eu falo com o Estado Islâmico que eu perdoei ele já. Mas o meu maior orgulho é que o mundo todo viu os meus filhos de joelho e não negaram a Cristo como Salvador. Eles preferiram a morte. Esse é o meu orgulho, porque daqui a pouco eu vou estar lá no céu com meus filhos também, que foram decapitados. É muito forte. A gente tem que olhar e ver: Deus, o que eu posso fazer, Senhor? E se fosse eu, qual era a minha reação numa situação dessa? Então é muito complicado essa situação de perseguição que eu estou vivendo. E parece que já estourou o tempo. Não deu tempo nem do diabo piscar o olho, já acabou. Tinha uns vídeos aqui que eu queria passar, mas talvez fique para outra oportunidade. Mas vale a pena fazer a obra de Deus. A gente não sabe quanto tempo tem, mas vamos remir o tempo e ganhar almas para Cristo. Eu vim para o Brasil querendo férias, peguei Covid e Deus me deu 1 mês de férias no Hospital Guarapiranga. Missionário, irmão, a gente ri da nossa desgraça. Não tem nada, mas é alegre, aleluia. E lá no Covid eu pensei que eu ia embora, né? Tiraram minha aliança, meu celular, botaram uma fralda em mim, saco preto passando. Eu falei: Jesus, e não é que na hora, eu lembrei quando eu era pequeno, que eu gostava tanto de purê de batata, que eu falava com minha mãe: mãe, quando eu morrer, põe purê de batata no meu caixão. Não é que na hora da morte eu não lembrei do danado do purê? Falei: Jesus, estou indo embora, nem purê de batata eu vou levar, nem chave de casa, não entra nada no céu só entra almas, aleluia. Eu estava ali, triste porque ia embora, mas alegre que ia ver meu Senhor, aleluia. Alegre que ia ver meu Senhor e saber que eu gastei a minha vida fazendo a obra de Deus, isso não tem preço, aleluia. E agora 3 meses atrás eu peguei leucemia, descobri que eu estava com câncer no sangue. Aí eu chamei a Zana, a esposa, eu falei: Zana, agora eu vou. Os filhos estão criados, os boletos estão aí para você pagar. Estou indo embora descansar lá no céu. Jesus me curou do câncer. A quimioterapia nada mais é do que matar as células ímpias que estão na gente. Mas só quem mata a justa também tudinho.
E depois que mata tudo, começa a vir a nova convertida, aleluia. Às vezes precisamos da quimioterapia de Deus. E um culto desse eu creio que é Deus fazendo quimioterapia na gente, tirando as células que não prestam, tirando as mal-manhas, tirando aquilo que a gente não está correspondendo como cristão realmente da nossa responsabilidade, e nos dando condições de continuar fazendo a obra de Deus, aleluia, animados para ganhar alma para Jesus. E quando minha irmã me ligou: Joãozinho, mãe está indo, você quer vir ver mãe? Eu sou caçula de 8, foi no hospital ali de Sancórdia, falou: mãe, a gente quer trazer Joãozinho para ver a senhora, deixa meu filho Joãozinho lá, ele vai gastar dinheiro à toa, diz a ele que eu estou indo para o céu, que daqui a pouco eu encontro ele lá. Mas diz mais, diz meu filho que eu tenho muito orgulho dele, e fala para ele, daqui a pouco a gente se vê no céu. Mas diz para ele levar o máximo de africano que ele puder. Foi a última palavra de mãe. Mas daqui a pouco a gente vai chegar lá no céu, ver todas as pessoas de toda tribo, língua, raças e nações, e ver aqueles que foram perseguidos e que foram alcançados, porque a igreja de Oásis orou, porque a igreja que contribuiu, ou quem sabe a igreja enviou missionários até aonde ninguém quer ir. Fecha seus olhos. Vem aqui, Rosana, por favor. Vem aqui, Rosana, por favor. Ela vai cantar um corinho, Eu Te Dou o Meu Coração. Presta atenção na letra dessa música. Ela fala de doação. Quando a gente dá tudo para Deus, irmãos, a gente não perde mais nada, amém? Se eu falar que estou perdendo, é porque eu não dei, porque nada mais é meu, a minha vida não é minha, meus filhos são de Deus. Então nós vamos cantar, vocês vão prestar atenção na letra desse hino, e quem sabe aqui tem alguém que Deus está chamando para ir para a linha de frente e ser missionários. E se você quiser oração, assim como Deus me enviou e curou a minha cabeça, Deus pode curar e enviar você também. Vamos nos colocar de pé, por favor. Je te donne mon cœur. Esse é em francês. Il ne m'appartient plus. Aleluia. Se você C'est tem um chamado e quer vir aqui à frente e falar: Deus, conte comigo, eu quero ir para a linha de frente. Por toi, Jésus. Como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Se tem alguém aqui com chamado, eu quero orar por você. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Aleluia, Jesus. Prends-moi. Você tem coragem de doar sua vida para Ele? Me voici. Vem aqui à frente. Je te donne tout. Eu quero orar por você. Alabaxuriana, Mon alabaçuri. cœur est à Como virão se não há quem pregue? tout à toi. Aleluia. Te dou o meu coração. Alabaxuriana, alabaçuri. Ele não me pertence mais. O que eu tenho de melhor, tudo é teu, Jesus. Um perfume precioso. Você pode se derramar. Sobre ti eu quero derramar. Obrigado, Senhor. É oferta do coração. Eu sou teu, Jesus.
Aleluia. Receba, Senhor. O meu coração é teu, todo teu. Não podemos sair daqui esta manhã sem assumirmos um compromisso. Assuma um compromisso com Deus. Se você não puder ir, que você esteja segurando a corda, orando, contribuindo. Satanás fala que a gente não tem gente, que o nosso exército é fraco e medroso. Lá no Irã tem 42 mil homem-bomba preparados para morrer por uma mentira. Estão atacando Israel. E a gente não consegue missionário que tem a verdade, conhece a verdade. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Mas para alguém ir, alguém tem que enviar. Alguém tem que orar, alguém tem que contribuir. Então eu vou orar para essa que está aqui na frente, e vou orar para que Deus levante um exército aqui no oásis de intercessores, e vou orar que Deus levante empresários e entre recursos, abra porta de emprego e que tenha recurso para ser canalizado para a obra missionária. Assuma um compromisso com Deus hoje. O que você pode fazer para amenizar o sofrimento daqueles que são perseguidos hoje? Tem que ir até lá avisar eles que Jesus é o Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, compartilhando, Senhor, um pouquinho, Senhor, de alguma experiência que Tu me deste, Senhor. Obrigado porque Tu me curaste, Senhor, e mesmo eu improvável, Senhor, consegui fazer alguma coisinha, Senhor. Imagina, Senhor, o potencial de cada um aqui que está aqui nessa igreja, Senhor. O celeiro que eu creio que vai ser essa igreja, Senhor. Que essa igreja vai atingir as nações, Senhor, os 4 continentes, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um, Senhor. A Tua filha que está aqui se derramando no Teu altar, Senhor. Se for, Senhor, da Tua vontade, Senhor, que ela esteja na linha de frente, Senhor. Providencia recursos, Senhor, estratégia para ela ir aos perdidos, Senhor. E nós que ficamos temos que orar e contribuir, Senhor, porque não há outra maneira de ajudar os perdidos, Senhor, se não levar Cristo até eles, Senhor, se não ir até eles, Senhor. Satanás fala que não temos dinheiro, não temos condições, mas ele está repreendido em nome de Jesus, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a Tua igreja, Senhor. E a Tua igreja é cada um aqui, Senhor, com atitude, Senhor, e coragem de honrar o nome de Cristo que morreu na cruz. Obrigado pelo pastor Jasmine, por essa igreja tão nova, Senhor, mas com tanta promessa, Senhor, que Tu continue dando sabedoria, Senhor, e abençoando para trazer um avivamento aqui, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele estava falando, eu estava me lembrando que eu tinha 16 anos, quando numa manhã missionária, como aconteceu aqui, eu não lembro nem quem era o pastor que estava pregando, mas eu vim à frente e disse: Senhor, se pode me aproveitar, eu estou aqui. E aos 30 ele falou: hora de ir, hora de ir. E aí me tirou do Brasil e cumpriu aquilo que eu entreguei a ele quando eu tinha 16 anos. Às vezes você fica dizendo: eu não posso porque eu estou estudando. Aí o outro que está sem estudar diz: eu não posso porque agora eu não estou estudando. Não é? Quando é solteiro, Senhor, eu tenho que casar para ir. Depois que caso, eu acabei de casar, Senhor. E quando nascem os filhos, Senhor, agora os filhos estão pequenos. E nós ficamos colocando desculpas e a nossa vida não anda. Irmãos, se tem uma coisa que a gente se identifica, é que a nossa vida é uma aventura em Deus. E talvez a sua vida está sem propósito porque você não teve a coragem de entregá-la para Deus e dizer: Senhor, usa como quiseres, aonde quiseres. Se Deus tem algo para você fora desse lugar, fora dessa cidade, você só vai se sentir realizado em Deus a hora que você deixar que Ele cumpra a vontade dEle na sua vida. Eu oro para que essa igreja tão linda seja realmente um celeiro de missionários.
ouvi assim, me dá vontade de largar tudo e ir. Quando ele fala das necessidades que estão, eu falei, Senhor, meu Deus do céu. E tem gente mais jovem que eu, tem gente mais bonita que eu, tem gente mais saudável que eu, tem gente mais útil que eu, mas que não vai, não é? A obra não é dos que sabem, a obra é dos que fazem. Eu oro para que você se disponibilize para o Senhor. Podemos terminar essa reunião? Pastor Pedro, vem aqui para orar, por favor, terminando essa reunião. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Temos um almoço suculento, abençoado, né, Ana? Um almoço missionário. Eu não sei o que tem aí, mas... Bife acebolado. Cebola da África e o bife espanhol. Para que você almoce conosco. Amém. A Missões Portos Abertos, ela tem os seus contribuintes. Eu estava aqui ali pensando, antes o pastor já falava, deu até vontade de falar com ele, mas graças a Deus ele me chamou para falar. Eu tenho certeza que na sua casa, quase todo mundo recebeu uma ligação da LBV. Tem alguém que não recebeu? Levanta a mão. Quem não recebeu? Aí, todo mundo recebeu. Eles são, assim, de forma persuasiva, insistem, mas por que não, por que não, por que não, por que não, por que não? Eu não vou nem perguntar, mas tenho certeza que tem gente aqui que ajuda a LBV. Os princípios deles, o objetivo, é muito bom, vai cuidar de criança e tal, mas eles têm uma outra vertente, que é espiritualista. A Portas Abertas, ela tem os seus contribuintes. E a gente contribui, todo mês lá, vem o carnezinho, todo mês chega o carnezinho para você contribuir. Irmãos, quer contribuir com o reino? Se você não pode ir, como o pastor Joãozinho aqui falou, contribua mensalmente, tem um carnezinho que recebe ali, o meu banco já tem até lá, já vem, nem precisa do carnê, já está lá, marcado lá. Faça isso. É muito fácil a gente, irmão, se a gente não sente vergonha de ser crente como a gente é, vendo o que a gente vê aqui e os testemunhos do pastor, se você não sente vergonha da sua vida de cristão, meu irmão, tem alguma coisa errada com você. A gente deveria ter, acho que um culto de missões, falar sobre isso, que todo mês, para a gente ser despertado, quão crente medíocre a gente é. Se a gente não pode ir, se a gente não tem esse chamado missionário, orar, claro que a gente ora, mas ajudar financeiramente, eu acho que ele tem que estar dentro de nós. Faça isso e fale, eu, de uma certa forma, estou contribuindo para a gente que está nessa situação que a gente viu aqui. Amém, queridos? Te adoramos nesta manhã, Senhor, uma manhã tão especial, em que nós somos confrontados de uma realidade tão distante de nós, Pai, de irmãos, de irmãos que vão morar no mesmo céu que nós, Senhor, que estão entregando a vida em favor do reino, Senhor, que tem o céu como a sua maior riqueza e não as coisas que essa terra pode oferecer. Que realidade diferente da nossa, Senhor. Nós, quantas vezes falamos que vamos fazer a última adoração, porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. Aquele povo, eles fazem um último culto, entregando todo esse coração, que pode ser a última mesmo, porque no outro dia eles podem estar mortos. Nós sabemos disso, Senhor. Mas que o nosso coração seja um coração de sinceridade contigo em qualquer circunstância da nossa vida. Ajuda-nos a entender isso, que o culto de missões, ele seja um despertamento para nós, da nossa vida espiritual e daquilo que nós fazemos em prol daqueles que precisam tanto da nossa ajuda e muitas vezes nos omitimos. Desperta-nos a nós nesta manhã, que seja uma manhã de confronto e a gente saia daqui pensando nisso. Nós oramos por isso, Pai, mais uma vez agradecendo a Ti, Senhor, pela vida do pastor Joãozinho, da sua esposa e de toda essa equipe espalhada pelo mundo, os missionários, Pai, que estão pregando a palavra, a Tua palavra, Senhor, sem um receio da morte, porque ainda que viver é bom, a morte é o maior lucro que pode existir na vida dos Teus filhos.
Por isso te adoramos e agradecemos a Ti, Pai, pela vida dos Teus filhos, pelos missionários espalhados pelo mundo, por cada um, que Tu venha suprir necessidades financeiras, espirituais, emocionais, em todas as áreas. Oramos, Pai, queremos, Senhor, nos comprometer contigo a contribuir com esse trabalho, já que nós não temos esse chamado, já que não temos a coragem de aceitar esse desafio. Ajuda-nos a pelo menos orar e contribuir financeiramente. Assim nós oramos, Pai, louvando o Teu nome por mais uma manhã tão especial, tão abençoada, Senhor, que Tu tens nos concedido nesta manhã. Que cada um de nós possamos passar o que foi pregado hoje a outras pessoas, Senhor, para que vejam uma realidade tão diferente daquela que nós vivemos, mas com amor, com carinho, com o coração voltado ao Teu reino. Oramos por isso, e por esta manhã abençoada, mais uma vez nós queremos Te agradecer. Obrigado, Senhor. Guarda a nossa saída, dá-nos um dia cheio da Tua presença. Nós Te pedimos, nós Te louvamos, e por tudo Te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Paizinho querido, e que as doces consolações do Espírito Santo que nos fortalece, seja conosco, não somente hoje, mas para todo sempre, todos dizem amém. Deus te abençoe, tenha um dia abençoado na presença do Senhor.